Bom dia a todos. Daremos início à audiência pública de elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, 2018. Eu gostaria de iniciar essa audiência pública agradecendo a presença dos vereadores, vereadora Jamila, vereadora Alessandra Lucchesi, vereador Trigo, vereadora Rosiello, vereador Carreira e vereador Kula. Gostaria de convidar o vereador Carreira, representando a Câmara Municipal de Botucatu, como vice-presidente a compor a mesa, e o vereador Kula, como representante e integrante da Comissão de Finanças, também para a composição da mesa. Agradeço a participação dos internautas e das pessoas e munícipes e empresas que nos acompanham pela TV Câmara. Tem ao meu lado também aqui compondo a mesa o Valner, que é o secretário adjunto de Fazenda, e o Guilherme, que é o responsável pelo setor de orçamento da Prefeitura Municipal de Botucatu. O material está projetado na tela, será transmitido. Os vereadores já estão recebendo uma cópia do material impresso, o qual eu começo a fazer a divulgação nesse momento. A fundamentação legal da LOA 2018 é a Constituição Federal no seu artigo 165, a Lei de Responsabilidade Fiscal no seu artigo 5º e no seu artigo 48, a Lei de Finanças Públicas no artigo 22 e a Lei Orgânica através do artigo 111. É importante mencionar que a LOA 2018 ela é absolutamente compatível com o PPA e a LDO, que já foram apresentados e aprovados nessa casa, e é um material e uma ferramenta que estabelece a estimativa de receita, por exemplo, IPTU, ISS, ICMS, FPM e PVA, assim como fixa também as despesas que estão projetadas para o exercício seguinte, nesse caso, o exercício de 2018, tanto da Câmara quanto das secretarias que compõem a Prefeitura Municipal de Botucatu. O orçamento bruto municipal para o exercício 2018, ele alcança uma previsão de R$ 404.959.000 reais. No entanto, para que se tenha coerência nos materiais que serão apresentados na sequência, é importante mencionar que nós trabalharemos com R$ 372.983.000, em observância à Lei Federal 11.494 de 2007, levando em consideração a retenção do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Eu trago nesse momento uma evolução do orçamento municipal, já com a dedução do Fundeb, mostrando especificamente os 3 últimos anos que talvez sejam importantes para que tenham destaques aqui nessa casa. Em 2016, a estimativa de receita era de R$ 339.900.000 reais. Em 2017, de R$ 348.900.000 reais. E como mencionei no slide anterior, a estimativa de receita que se tem para o exercício de 2018 é de R$ 372.900.000 reais. Aqui eu antecipo uma eventual pergunta que possa acontecer na realização dessa audiência. Os senhores devem se lembrar que comentei, quando vim nas reuniões anteriores, nas audiências anteriores, que havíamos definido um percentual de projeção com base em índices do mercado financeiro e econômico da ordem de 4%, tanto para receitas quanto para despesas. Se os senhores fizerem a conta da evolução desse slide dos 348 milhões para 372 milhões como proposto em 2018, esse valor ele é maior do que os 4%. Por quê? Os 4% são aplicados naquelas questões que se referem exclusivamente ao Tesouro Municipal, IPTU, despesas das secretarias, etc. As outras variações de receita, por exemplo, a previsão do Fundeb, que não necessariamente leva em conta esses 4%, também estão dentro desses 372 milhões, o que dá uma pequena distorção, mas faço essa ressalva para dizer que não há erro. É porque efetivamente nesse slide, nessa lâmina, se mostra o orçamento consolidado. Perfeito? Bom, prevê-se para o orçamento e para o exercício de 2018 uma arrecadação relativa a transferências constitucionais e legais no montante de R$ 194.043.450 reais, sendo que desse valor, R$ 80.731.450 reais da União
e R$ 113.312.000 do Estado. As despesas com pessoal fixadas para o exercício 2018, computados em cargos previdenciários, inativos, pensionistas, interferências financeiras, elas estão dispostas da seguinte maneira: Câmara Municipal de Botucatu, R$ 3.174.000. Prefeitura, R$ 147.474.800. Botuprev, R$ 19.100.000. Próximo slide, por gentileza. Eu trago nesse momento, no material impresso, página 6, o detalhamento das principais receitas que eu gostaria de enumerar. Elas estão dispostas e organizadas em ordem decrescente de valor, da seguinte forma: a previsão de arrecadação de ICMS, R$ 86 milhões, correspondendo a 23,06% do total. Fundeb, R$ 56.950.000, correspondendo a 15,27% do total. FPM, R$ 49.100.000, correspondendo a 13,16% do total. IPTU, R$ 30.885.600, correspondendo a 8,28% do total. Demais transferências federais, nesse caso estamos falando, entre outras, de SUS, transporte, alimentação escolar, R$ 29.831.450, correspondendo a 8% do total. IPVA, R$ 26 milhões, correspondendo a 6,97% do total. Receitas intra-orçamentárias, entre elas, contribuição patronal ao Botuprev, amortização de déficit atuarial, R$ 24.319.600, correspondendo a 6,52% do total. ISS, R$ 23.965.000, correspondendo a 6,43% do total. Receitas diversas, e aqui temos SUS, SEADES, transporte e alimentação, remuneração de depósito bancário, renda fixa do Fundo de Previdência, contrato com a Sabesp, totalizando R$ 10.970.050, correspondendo a 2,94% do total. Taxas, R$ 8.844.300, correspondendo a 2,37% do total. Imposto de renda, R$ 6.915.000, correspondendo a 1,85% do total. Demais transferências estaduais, nesse caso SUS, SEADES, transporte e alimentação escolar, correspondendo a R$ 5.957.000, equivalente a 1,60% do total. Dívida ativa, R$ 5.945.000, correspondendo a 1,59% do total. ITBI, R$ 5.500.000, correspondendo a 1,48% do total. E, por fim, o ITR, no montante de R$ 1.800.000, correspondendo a 0,48% do total. Relembrando que o total, com o desconto do Fundeb, é da ordem de R$ 372.983.000. Quando olhamos a organização por órgãos, nós temos da administração direta um total de R$ 325.396.850 de receitas, sendo a sua totalidade na Prefeitura Municipal de Botucatu. De administração indireta, o valor de R$ 47.586.150, representando a totalidade do Botuprev. Na mesma visão por órgãos, quando olhamos as despesas, da administração direta, temos os mesmos R$ 325.396.850, distribuídos em R$ 5.039.700 para a Câmara Municipal de Botucatu e R$ 320.357.150 para a Prefeitura Municipal de Botucatu. Quando olhamos as despesas da Botuprev, o mesmo valor das receitas orçadas, R$ 47.586.150. Importante mencionar as categorias econômicas das despesas e das receitas.
O que significam as despesas correntes? Classificam-se nessa categoria todas as despesas que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Exemplo: pagamento de pessoal, hora extra, encargos sociais, vale alimentação, aquisição de materiais de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física ou jurídica. Outro grupo são as despesas de capital. Classificam-se nessa categoria aquelas despesas que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Exemplo: construção ou aquisição de imóveis, aquisição de máquinas, equipamentos e veículos. E a reserva de contingência, que são reservas de recursos orçamentários, com base na receita corrente líquida, que tem por objetivo atender às despesas e outros riscos imprevistos. Na mesma linha, as receitas podem ser classificadas e são classificadas em dois grandes grupos. As receitas correntes, nesta categoria, estamos tratando as receitas de impostos, de taxas, de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, transferências recebidas da União e do Estado destinados a atender despesas com manutenção ou serviços sem uma finalidade específica. Por exemplo, IPTU, ISS, taxa de limpeza, ACIP, ICMS e aí por diante. As receitas de capital, nessa categoria, são as receitas originárias da alienação de imóveis ou imóveis do município, transferências da União e do Estado, destinados para atender despesas em investimentos com finalidades específicas. Por exemplo, venda de casas e terrenos, repasses federais e estaduais para construção de escolas, postos de saúde e assim por diante. Dada essa classificação, é importante mencionar que essa LOA tem, considerando a origem, a seguinte distribuição: receita corrente, R$ 372.773.000 e receita de capital, R$ 210.000, perfazendo o total apresentado anteriormente de R$ 372.983.000. Na mesma linha, a aplicação: despesas correntes, R$ 321.151.350, despesas de capital, R$ 11.600.500 e a reserva de contingência, como comentei anteriormente, R$ 40.231.150, perfazendo o mesmo total apresentado de R$ 372.983.000. Olhando a distribuição da LOA através das unidades orçamentárias, e essa ordem para a organização dos senhores é a mesma ordem que os senhores receberão do material impresso e que foi apresentada no PPA e na LDO. Unidade orçamentária, Câmara Municipal de Botucatu, uma despesa fixada em R$ 5.039.700, correspondendo a 1,35% do total. Gabinete do Prefeito, uma despesa de R$ 9.749.100, perfazendo um total de 2,61%. Aqui valem duas observações. Essa distribuição das unidades orçamentárias já contempla a nova organização de secretarias apresentada e aprovada na Câmara Municipal de Botucatu. Então, quando menciono, e agora vem o segundo comentário, o gabinete do prefeito, leia esse gabinete do prefeito não só o custeio, mas também toda a disposição do escritório de projetos, que é capitaneado pelo Sérgio Bach, toda a parte capitaneada pelo Gilberto Mariotto, de ouvidoria, de auditoria, toda a parte dos fundos de assistência aos idosos e por aí, toda a Defesa Civil, o Fundo dos Bombeiros, todas essas questões, quando eu menciono aqui gabinete do prefeito, estão inseridas nessa linha, para que não exista confusão. Terceira unidade orçamentária, a Secretaria de Habitação e Urbanismo, R$ 1.359.800, correspondendo a 0,36% do total. A Secretaria de Negócios Jurídicos, perfazendo um total de R$ 7.225.500, considerando e valendo 1,94% do total. Aqui vale uma observação: o número do negócios jurídicos é um número que fica, entre aspas, inflado, porque dentro dessa unidade orçamentária estão as rubricas relacionadas ao pagamento das despesas que o vereador Trigo me perguntou ontem, das sentenças judiciais e precatórios.
Por isso que essa conta ela fica inflada se compararmos com a estrutura da Secretaria. A Secretaria da Educação, uma despesa fixada em R$ 104.541.050, perfazendo 28,03% do total. A Secretaria do Governo, que vale uma ressalva, compreende as antigas secretarias de Governo, Fazenda e Administração, que estão sob a minha responsabilidade. Uma despesa fixada em R$ 13.161.500, correspondendo a 3,53% do total. A Secretaria de Saúde, perfazendo um total de R$ 74.079.400, correspondendo a 19,86% do total. A Secretaria de Esportes, com uma despesa fixada em R$ 2.030.500, perfazendo 0,54% do total. A Secretaria de Segurança, com uma despesa fixada em R$ 3.463.000, perfazendo 0,93% do total. A Secretaria de Assistência Social, com uma despesa fixada em R$ 9.650.900, representando 2,59% do total. A Secretaria de Cultura, com uma despesa fixada em R$ 3.853.000, perfazendo 1,03% do total. A Secretaria de Infraestrutura, atualmente chamada de Secretaria de Obras, com um valor fixado em R$ 40.134.000, perfazendo 10,76% do total. A Secretaria do Verde, que é a unificação da Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura, R$ 3.322.500, perfazendo 0,89% do total. A Secretaria de Comunicação, com R$ 1.072.500, perfazendo 0,29% do total. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que engloba as antigas secretarias de Comércio, Indústria, Serviço, com uma despesa fixada em R$ 2.640.600, perfazendo 0,71% do total. A Secretaria de Participação Popular, com uma despesa fixada em R$ 715.500, perfazendo 0,19% do total. A Secretaria de Relações Institucionais, com uma despesa fixada em R$ 219.000, perfazendo 0,06% do total. Os encargos gerais do município, que compõem o total de despesas, com uma despesa fixada em R$ 43.139.300, perfazendo 11,57% do total. E, por fim, o Fundo de Previdência, o Botuprev, com uma despesa fixada em R$ 47.586.150, perfazendo 12,76% do total. A unificação de todas essas unidades orçamentárias compõe o total apresentado anteriormente de R$ 372.983.000, que corresponde a 100% das despesas aqui dispostas. Para finalizar a apresentação e a minha parte nessa audiência, eu gostaria de fazer duas observações que também compõem o material. As receitas orçamentárias já estão adequadas à Portaria Interministerial 05 de 2015, que prevê a uniformização na codificação das receitas orçamentárias no âmbito da União, Estados e Municípios, que está em vigor desde 2016 para a União, e que passa a vigorar no exercício 2018 para estados e municípios. Então, já estamos cumprindo essa obrigatoriedade. E a segunda observação, relacionada ao Índice de Participação dos Municípios do ICMS. O Índice de Participação dos Municípios, o IPM, ele é um fator utilizado no repasse do ICMS vindo do Estado. Quanto maior o índice de participação, maior o montante que é repassado pelo Estado ao município. O IPM apurado com base nos dados da atividade econômica dos municípios de cada ano, ele vai ser aplicado na realização de repasses dos 2 anos base. E aqui vem uma observação importante que eu já havia antecipado aos senhores quando comentamos sobre PPA e LDO. O IPM que temos em 2017, cujo ano base foi 2015, ele era de 0,2728. O IPM previsto para 2018, com base no ano de 2016, ele se reduz a 0,2602. Eu trago essa observação porque ela é a explicação do motivo de que o valor lançado como receita do IPM, né, relacionado ao ICMS, será menor. A explicação está objetivamente nessa observação.
O que eu tinha de material oficial para apresentação é esse. Nós entregaremos a essa Casa de Leis, entre hoje à tarde e amanhã, primeiro horário do dia, todo o detalhamento dos anexos, que daí oficialmente encaminharemos para a Câmara, a LOA, né, para a avaliação, tramitação e aprovação. E abro para quaisquer perguntas agora que os senhores tenham. Secretário, em primeiro lugar, quero cumprimentar toda a mesa, telespectadores da TV Câmara, meus pares, vereadores já citados pelo protocolo. Mas a minha pergunta é o seguinte, não é uma pergunta, é um esclarecimento, dado a forma que Vossa Excelência detalhou essa LOA, quase que não deixa dúvida nenhuma. Mas no que diz despesa por unidade orçamentária LOA 2018, eu deparo aqui com uma despesa na infraestrutura de 40 milhões 134 mil, perpatendo 10,66% da arrecadação. E na Secretaria do Verde, que é uma secretaria que mexe diretamente com a agricultura, uma secretaria que realmente fomenta a produção ruralista, e na qual essa casa tem sempre se preocupado indistintamente, achei um pouco tímida a 1.072.000, dado a incorporação, inclusive, da parte de animais, hoje a essa secretaria. Você poderia fazer alguma referência, algum ajuste? Posso sim. Eu gostaria só de fazer uma correção. O senhor marcou e apontou certo, mas o valor do verde não é 1 milhão, 3.300, ele está na linha de cima. 3.300, exatamente. Tá. Mas vamos lá. Então, o primeiro ponto é o seguinte: a Secretaria de Infraestrutura, essa nomenclatura, ela compreende o que hoje o senhor conhece pela Secretaria de Obras e mais toda a parte de mobilidade. Então, essa já é uma primeira explicação por que esse número ele é um pouco mais inflado. Quando nós desenvolvemos o trabalho do PPA, da LDO e da LOA, uma das sistemáticas que nós três que estamos compondo a mesa aqui fizemos foi nos reunirmos com cada secretário. Então, a pergunta que nós fizemos para os secretários, e comentava antes da sessão com a vereadora Alessandra Lucchesi, nós sentamos com todos os secretários e dissemos o seguinte: esquece hipoteticamente na montagem desse material restrições orçamentárias. O senhor, como secretário, se hipoteticamente tivesse recursos ilimitados, se não tivesse nenhuma limitação, o que o senhor precisaria dentro dos planos que o senhor tem na secretaria para o ano de 2018? E cada secretário foi fazendo essa listagem para nós. Nós pegamos todas essas listagens e cruzamos com as nossas previsões de receitas para poder fazer uma boa distribuição orçamentária. Por que eu estou dando essa explicação para o senhor? Quando lemos aqui a Secretaria do Verde, como comentei anteriormente, uma secretaria sob a gestão do secretário Márcio, conhecido como CACO, que contempla meio ambiente e agricultura. Segundo a visão do próprio secretário, esse valor de 3.322.500 previsto para 2018, ele é suficiente para todos os programas do governo para esse ano de 18. Então, todas as ações que o senhor bem comentou, em áreas rurais, em desenvolvimento de produtor rural, a questão dos animais, que o senhor também muito bem lembrou, estão contempladas nessas verbas. O que o senhor vai perceber, quando mandarmos e encaminharmos o material para a Câmara, como disse, amanhã para aprovação, ele já fez a listagem, no material está aberto, linha por linha de onde esses 3 milhões serão aplicados. Mas deixo a tranquilidade para que dentro do plano dele, inclusive de plantio de árvores, etc., todos os programas estão contemplados. Eu diria que dentro dessa, vamos dizer assim, desse cenário que foi desenhado pelos secretários, dentro da linha do verde a gente tenha talvez pouca dificuldade em 18, se conseguirmos honrar com esses 3.300.000. O equívoco, secretário, exatamente não foi com a Secretaria da Infraestrutura. Eu estava vendo em relação à verba da Secretaria de Comunicação, que o prefeito Pardini não tem utilizado esse artifício com frequência, até acho que para fazer economia, é muito próximo. A diferença dá 2 milhões numa Secretaria do Verde, que presta um trabalho infinitamente dispendioso financeiramente em relação
Então, essa foi a minha observação de diferença. Mas quero agradecer a explicação de você. Em relação à Secretaria de Comunicação, é importante mencionar também que dentro desse número, o senhor verá na explosão aí, no bom sentido do material, existem alguns investimentos que não necessariamente são de mídia. Existem aqui dentro dessas linhas eventos ou alguns eventos que a Prefeitura realiza, o que faz com que o número fique inflado. Muito obrigado. Se eu não me engano, a vereadora Alessandra tinha uma questão. Bom dia. Gostaria de perguntar, posso fazer algumas perguntas seguidas ou você prefere uma por vez? Não, fica à vontade. Olha, as minhas perguntas estão correlacionadas com as páginas 5, 7 e 11 do material que o senhor nos entregou. A primeira é sobre o Botuprev. Eu percebo que existe aqui um valor de 19 milhões e 100 mil. A proposta de autarquia, de sair desses valores da Prefeitura, eu gostaria, se possível, nos explicasse como que vai ficar essa situação, qual é a ideia disso tudo. Ficou-se de receber nessa casa, inclusive estamos aguardando o material do Botuprev para a gente fazer o estudo. Tá? Isso acontecendo, ele realmente ficando em separado da Prefeitura, desse valor da Prefeitura, se esse valor de 19 milhões previsto, ele volta, de alguma forma, para a Prefeitura para outros usos, ou não, Bom, então essa é uma pergunta sobre o Botuprev. A outra é sobre a casa, a Câmara Municipal aqui. Eu vi que na página 5 nós temos um valor de 3 milhões e 174 mil e numa outra página despesas de 5 milhões e 39 mil. Daí, precisava ver, é só sobre o pessoal? Isso, mas eu chego. Essa página que a senhora está falando, a página 5, é exclusivamente de pessoal, os 374. Então e os 5 milhões da tabela das unidades orçamentárias é o total. Tá bem, então. Muito obrigada. Imagina. A parte também daí na página 10, ele fala sobre receita capital, sobre os repasses federais e estaduais. Ali tem 210 mil. Eu achei um valor muito pequeno. Tem alguma previsão disso? Vocês só fazem uma projeção daquilo que existe hoje e daí, futuramente, aquilo que for sendo repassado, porque as negociações, tanto com o governo federal quanto estadual, nós bem sabemos que é uma luta diária do prefeito nessa busca. Então, fica aqui só como uma projeção e com a base, talvez, deste ano, é isso? Não sei também, então uma pergunta. E para não deixar de finalizar com chave de ouro, Fábio, eu estou vendo aqui a folha de pagamento da educação, também previsão que a gente tem colocado, e espero que esteja dentro desse texto que o senhor acabou de comentar com o vereador Carreira. Nós tínhamos aqui 57 milhões na folha de pagamento e a previsão de 60. E não cabe todo o estudo que está sendo feito dentro da educação sobre o plano de carreira do magistério. Então, também gostaria, se tivéssemos alguma posição, inclusive solicitei à Prefeitura todo o estudo e comentei já com você o requerimento, novamente, da gente estar se debruçando sobre esses valores. Perfeito. Tá bom? Obrigada. Eu vou começar pela pergunta, então, que é a mais simples, só para que as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e televisão possam entender. A segunda pergunta da vereadora, na página 5, nós colocamos uma despesa na Câmara de 3 milhões e 174 mil e na página 11, nós colocamos uma despesa de 5 milhões e 39 mil e 700. Qual que é a diferença entre elas? A despesa de 374 da página 5 refere-se exclusivamente a pessoal e a despesa de 5 milhões e 39 mil e 700 da página 11 são as despesas consolidadas da Câmara. Então, essa é a primeira resposta. A segunda, em relação à receita de capital. A explanação que a senhora colocou está perfeita. Então, nós lançamos um valor, entre aspas, mínimo, como receita de capital origem aqui na página 10, porque não temos nenhum tipo de previsão na montagem desse material, o que eventualmente virá para que seja utilizado. E à medida que os esforços forem acontecendo, esse número vai sendo ajustado em função daquilo que de fato se tenha mostrado como real para o ano de 2018. A terceira pergunta, sobre a despesa da educação, se contempla o plano do magistério, o plano de carreira do magistério. Essa foi uma questão também direcionada ao secretário Valdir. Então, a nossa sistemática para esse assunto específico, que não se confunde com o plano a progressão funcional e a licença-prêmio que surgiram ontem, o secretário Valdir, dentro do orçamento dele de 104 milhões 541 mil e 50,
ele terá que encontrar a rubrica orçamentária necessária para iniciar as tratativas do plano de carreira do magistério. Então, dentro do planejamento que comentei com o vereador Carreira, que fizemos com cada secretário, esse assunto especificamente com o secretário Valdir foi tratado. Então, à medida que a prefeitura evoluir na avaliação, aprovação e eventual implantação de qualquer iniciativa relacionada ao plano do magistério, pela proposição que nós temos da LOA 2018, ela está contemplada dentro desses 104.541.050 que comentei, ok? Isso não se confunde, como eu disse, com as questões relacionadas à progressão funcional e à licença-prêmio, porque esses são assuntos, como comentei ontem, institucionais, cuja análise, apesar de ter impacto em todas as secretarias, ela está sendo feita de maneira consolidada. E a última pergunta da senhora, no que se refere a Botuprev, a questão dos 19.100.000 que estão dispostos na página 5, ela não considera a questão da autarquia nesse momento, pelo menos na proposição da LOA. O que ela considera aqui são os trâmites, especialmente de cobertura atuarial, que se tem dentro da administração do fundo. A parte da autarquia, nesse momento, explicitamente, ainda não está considerada. Eu esqueci uma última, pode ser? Na página, acredito que 11, eu percebi que na Secretaria da Educação vocês colocaram 28%. É essa projeção mesmo, que nós recebemos, né, do Tribunal de Contas durante todos esses últimos anos, em que sofridamente eu acompanhei, nós chegávamos ao máximo a 26%. Então, vocês estão nos garantindo na educação mais 2%? Isso. Nessa proposição de LOA... Pode comemorar, então, é isso? Eu diria assim, ó, a senhora pode comemorar como uma proposição. Aí eu volto a uma pergunta da vereadora Rose de ontem. Vamos torcer para que a arrecadação realmente se comporte dessa forma e eu tenha esses 104 milhões para a gente fazer de investimento. Mas, a princípio, sim, essa é a proposição, dentro dos planos que o secretário Valdir e o prefeito Mário Pardini têm para 2018. A princípio, em se comportando sem nenhuma grande diferença de arrecadação e despesas no ano de 2018, essa é a proposição que nós estamos trabalhando. O cuidado que nós estamos tomando, e eu retomo uma questão que foi colocada ontem na apresentação das contas do segundo quadrimestre, é de fazer, tanto na educação e na saúde, bons investimentos. Então, se a senhora olhar no material que mandaremos detalhado, dentro desses 28%, ou desses 104 milhões, de fato são despesas que eu diria saudáveis para a educação. Diferente daquilo que a gente acompanha em outros municípios, e de novo não quero citá-los para não causar nenhum tipo de polêmica, aqui não tem muita invenção para o gasto, muito pelo contrário. Aqui se tem uma roupagem técnica para aquilo que efetivamente é necessário para a aplicação dos recursos da educação. Pelo menos é assim que eu tenho acompanhado a estratégia do prefeito e do secretário Valdir. Muito obrigada e agradeço nessa preocupação do Pardini em relação a ampliar esse valor, essa porcentagem da educação e que o Valdir tenha muita sabedoria para lidar. Obrigada. Obrigado. Viu? Bom dia. Bom dia, vereadora. Os 25% para a aplicação na educação e os 15% na saúde são sobre o orçamento bruto ou o orçamento com a retenção do Fundeb? Uma pergunta. Pode ir. Não, vereador, ele é em cima do percentual estabelecido pela Constituição. Então, os 15% e os 25%, ele segue, no caso da educação, o artigo 212 da Constituição, que pega o IPTU, o ISS, os impostos municipais, mais as transferências, e é da mesma forma com a saúde, com os 15%. Ele segue a Lei Complementar 141 federal, que determina quais os impostos, quais as receitas que compõem esse 15%. Certo. Então, não dá para diferenciar aqui estaria dentro do 404, desde que tivesse esses impostos que você citou. Sim, em cima dos 372. De uma forma já em cima dos 372, com a dedução do Fundeb. Ah, tá. Então é sobre 372 milhões. Isso, mas existem algumas receitas que compõem esse 372 que não serve de base de cálculo para a educação e para a saúde. Entendi. A taxa as receitas, do detalhamento das receitas, as taxas, elas são as taxas de conservação de vias, as taxas de bombeiros, tá tudo... Que não existirá mais, né? Ah, não? Não.
Pode seguir com a pergunta, eu já respondo a senhora completamente. Tá. E aí, até na pergunta do vereador Carreira, né, quando ele questionou lá a infraestrutura, lá na unidade orçamentária, então a gente vê que dos 40 milhões, é a média anual, que é a terceira secretaria, depois de Educação e Saúde, é a que mais tem gastos. E aí detalha, vereador, na unidade orçamentária, na página 17, que 10 milhões e 800 é pessoal, 25 milhões é custeio, manutenção. E investimentos é 4 milhões. Eu imagino, então, que esse investimento vem dessas taxas de conservação de vias. Né? Então, assim, é até pouco em relação ao montante, né? Ou seja, o grosso do recurso está na manutenção e no pessoal. Para investimento é pouco dessa verba de taxas de conservação de vias. Outra coisa que eu gostaria de saber, até em função... eu ia fazer esse questionamento, a vereadora também reparou, em relação à receita de capital, que foi colocado 210 mil, optaram por um valor mínimo. Haja visto que tem uma projeção de despesa de 11 milhões. Né? Então, torna-se até um pouco incoerente uma projeção, no meu ponto de vista, né, que sou leiga, se tem uma projeção de aplicação de despesa de capital de 11 milhões e 600 e uma previsão de receita de 210, não fica incoerente? Né? Então, esse é um questionamento. Outro questionamento é o seguinte, a gente vem percebendo que o Tribunal de Contas ele vem apontando, e as últimas contas de 2015, o Ministério Público de Contas, ele fala, não basta apenas aplicar o percentual constitucional do 25%, tem que ter uma aplicação com qualidade, né, com base na realidade. Então, a gente sabe que tem setores da cidade que estão precisando de creches, como Caimã, como Vila Real, postos de saúde está precisando no Real Parque, e eu entendo que é despesa de capital. E não ter esse planejamento a nível dos recursos próprios do município, ficar guardando recurso federal, recurso estadual e não colocar uma projeção, uma dotação orçamentária para a despesa de capital, eu acho que também é um planejamento fora da realidade. Porque se a gente tem essa necessidade, tem essa demanda, a gente não pode aguardar vir recurso e depois ajustar o orçamento, abrir dotação, mandar para a Câmara, alterar o orçamento e o Tribunal de Contas apontar, né, essas mudanças. Então, se a gente sabe que precisa dessas obras, né, por que já não constar com base nos recursos próprios, independente do recurso estadual e federal, com os recursos que o povo de Botucatu paga os seus impostos? Então, essa é uma colocação. Pode responder para a gente não ficar muito fora de pergunta. Secretário, antes de eu responder, eu queria aproveitar na fala da Rose, vai ter a resposta para ela. Nós tivemos aqui recentemente uma audiência pública sobre o meio ambiente com o promotor público. Vai ter uma demanda muito grande em relação às calçadas, arborização, plantio de árvore, e talvez não chegou até na data da elaboração da LOA para o ano que vem. Eu gostaria que o senhor fizesse essa referência ao secretário para estar consciente dessas atitudes que serão tomadas em 2018. Só agradeço a Rosa pela referência e aproveitar a pergunta dela. Ok. Então, eu vou começar pelo começo aqui de fato. Em relação à colocação da senhora sobre taxas, ela está perfeita. Ela está destacada aqui no material, na página 6. Efetivamente para mostrar tudo aquilo que não é imposto. Então, a senhora está correta quando fala de taxa de viação, taxa de limpeza, taxa dos bombeiros. Interrompi a senhora erroneamente e agora faço a ressalva sobre a questão da taxa dos bombeiros. Essa situação, como todos sabem, houve uma decisão do Supremo em relação à não aplicabilidade da taxa de bombeiros nos municípios eu ia falar de Botucatu, nos municípios brasileiros. Pelo material que já foi publicado até o momento, apesar do acórdão não ter sido publicado pelo Supremo, o entendimento do nosso jurídico é que, de fato, essa taxa não poderá ser cobrada. Então, quando fiz inoportunamente o interrompimento da senhora, não considere taxa de bombeiros aqui dentro, porque muito provavelmente estamos aguardando o acórdão, o IPTU do ano que vem sairá sem essa taxa. Comentei ontem, numa das perguntas que o vereador Laudo me fez, de que provavelmente nos próximos 15 dias os senhores me verão aqui em função de um provável projeto de lei que tratará essa questão. Nós estamos montando no âmbito da Secretaria da Fazenda, com base
e no apoio do jurídico, toda a análise dessa situação, o que isso representa orçamentariamente para o bem ou para o mal, e eu trarei aqui, eventualmente, ou possivelmente, um projeto de lei para fazer uma proposição aos senhores, exclusivamente para a questão dos bombeiros. Já que eu tratei esse ponto, até para tranquilizá-los e deixar mencionado um requerimento do vereador Laudo, é o seguinte: os senhores verão no material detalhado que dentro das despesas que eu considero como gabinete, nós antecipadamente já colocamos o fundo dos bombeiros como sendo custeado pelo orçamento municipal. Então, os senhores verão, salvo engano, existe 1,5 milhão, se eu não me engano, destacado, tem detalhado no material. Eu já fiz, junto com a equipe da Fazenda, essa previsão. Então, independente da discussão que tenhamos a respeito das questões de IPTU, de taxa de bombeiro, a LOA já contempla a previsão do fundo. Então, os bombeiros não ficarão desamparados. Já estive com o capitão Winkler aqui de Botucatu, ele sabe desse posicionamento, já sabe, mostrei para ele que a LOA contempla e está de fato, e vocês verão que está contemplado. O que discutirei com vocês aí nos próximos dias, no início de outubro, é se faremos ou não alguma alteração em outras questões, mas isso eu estou fechando o trabalho. Certo. Uma parte nessa fala ainda. Pois não. Então, podemos considerar que das receitas para 2018, esses 8 milhões de taxas, exclui-se, então, a cobrança da taxa de bombeiros. Isso. Certo. Mas eles não ficarão descobertos porque o fundo que existe na unidade orçamentária do gabinete, será coberto com recursos próprios. Perfeito. De outras fontes. E será no mesmo percentual da arrecadação que normalmente vinha se dando, porque a gente também percebe que os recursos que arrecadavam eram um bom recurso anual, né? E às vezes os bombeiros precisavam se desdobrar para poder gastar e os valores que sobravam no caixa passava para o ano seguinte. Então, existe assim um planejamento? Qual é a realidade de necessidade do bombeiro? Eu vou usar a frase que eu usei com o capitão Winkler. Nós estamos tratando nesse material o capitão Winkler e os bombeiros como se fosse uma secretaria da prefeitura. O mesmo trabalho que eu comentei com o vereador Carreira, que fiz com os secretários, eu fiz com o capitão dos bombeiros. Então, esse valor, que de novo, salvo engano, é de 1,5 milhão previsto para 2018, ele contempla todo o planejamento da corporação para o ano de 2018. Em relação aos investimentos, como que funcionava antes? Automaticamente, né, a taxa que se existia de bombeiros no IPTU era contemplada, e aqui o Guilherme me trouxe o material, R$1.553.000. Os senhores verão no material impresso. Está destacado como fundo do bombeiro, inclusive. A taxa que era cobrada no IPTU automaticamente supria o fundo. A diferença agora, como a senhora bem colocou, o fundo vai ser suprido com recursos do Tesouro Municipal, salvo a discussão que faremos aí na sequência. A dimensão desses 1,5 milhão, perfeitamente ajustada ao plano que eles têm, já considerando eventuais investimentos em equipamento e bens, porque é uma atividade muito dinâmica e, de fato, requer. O que acontece com o saldo que está disposto hoje no fundo? De novo, estamos aguardando o acórdão que vai ser publicado pelo Supremo. Faço um parênteses aqui para que me ajudem na torcida. Esse acórdão tem um perigo gigantesco, que são dois. O primeiro, já estamos supondo que ele vai acontecer, que é a efetivação dessa decisão e a proibição da cobrança dessa taxa. Isso já está considerado na nossa LOA. Mas existe um risco para os municípios gigante, que se esse acórdão permitir que se retroaja a 5 anos. Isso significaria ter que, entre aspas, devolver os últimos 5 anos de cobrança de taxa de bombeiro, o que nenhum município brasileiro suportaria esse tipo de despesa. Eu não conseguiria, nesse momento, nem dar ordem de grandeza para os senhores de quanto nós estaríamos falando. E, por óbvio, essa questão não está na LOA, porque não existe ainda nenhuma decisão do Supremo. Então, a nossa torcida, nesse momento, é que, pelo menos, já que a supressão é inevitável, que ela não retroaja, porque essa previsão, de fato, não existe no nosso orçamento, e posso afirmar, até pelas conversas que tenho com outros secretários de Fazenda do Estado de São Paulo, não existe previsão em nenhum município. Absurdo, né? Porque foi investido, foi... Exatamente. Não tem como. Exatamente. O fundo é um fundo sério, bem administrado, não só para o custeio, mas também para os investimentos da corporação. Eu digo a todos que a nossa corporação, a unidade que temos em Botucatu, é exemplar, é referência em muitas questões no estado de São Paulo e no país. E esse investimento, como a senhora falou, já foi feito. Eu não tenho como desinvestir para recompor o fundo.
mas é uma ressalva importante, aproveitando a deixa da pergunta da senhora sobre taxas, mas taxas a senhora está coberta de razão. Sobre infraestrutura, a disposição que a senhora falou para o vereador Carreira está correta, então a explosão do número dos 40 milhões, ele está colocado nos slides na sequência e estarão detalhados do material. É importante mencionar que a programação da infraestrutura para 2018, ela também independe do que eventualmente será arrecadado como extra no governo do estado ou no governo federal. Então, a programação que o André Pérez fez para os investimentos, para custeio, para mão de obra para o ano de 2018, o que eventualmente virá que não esteja previsto do governo federal e do estadual, realmente será um extra. Ele não está contando com esse recurso para fazer a programação dele. Só cumprimentando, secretária, bem oportuno. Se não me falha a memória, essa lei nós votamos em 88, a implantação da taxa dos bombeiros, ou 92 do governo Pedro Lopes. 92. E eu acho que, mediante o advento de 88 do município ter sua própria vida regimental, através da lei orgânica, qualquer ação jurídica vai água terra, então a Câmara realmente passa a ser 1,99, não tem valor nenhum. Perfeito. Uma questão muito sensível, estamos tratando com muito carinho. Independente desse acórdão, eu estarei aqui em breve, nos próximos 15 dias, conversando com os senhores sobre essa programação. Sobre a outra questão da senhora vereadora, deixa eu só achar a página aqui, página 10. Dos valores da receita de capital, a previsão e a aplicação de previsão. Página 10. Divergentes valores. Essa divergência ela não acontece pelo seguinte: nos 11 milhões e 600 que estão previstos, ele já considera aquilo que foi arrecadado no exercício 17 ou exercícios anteriores. Então, eventualmente, aquilo que se entrou como extra para a despesa de capital através do Estado ou da União, compõe esse número de 11.600. Esse nós temos como prever, por conta daquilo que já entrou e já está reservado. Os 210 é onde a gente não coloca nada. Seria obras em andamento? Isso, exatamente. Ou obras que virão a acontecer, recursos que virão a acontecer. O piscinão está aqui, por exemplo? Não está. Que eventualmente venham a acontecer, alguma coisa de recurso que já entrou no passado ou nesse ano de 2017. E dá para enumerar quais são eles? Porque no material nós temos isso aberto, pacto linha a linha. de convênio, né? Então, para ser 11 milhões é um valor considerável, então está conveniado, está pactuado e se está em andamento. Deixa eu só fazer uma observação que dentro dessas despesas entram tudo. Toda despesa de capital, equipamento, a compra de qualquer equipamento, uma cadeira, uma mesa, então todas essas despesas, elas estão dentro desse montante dos 372 milhões. Então, uma parte foi dividida conforme o critério adotado por cada secretário, a necessidade de cada secretário foi estabelecida. É um pouco diferente da receita, que a receita de capital constante, que os 210 milhões, eles são aquela que nós temos condições, nós sabemos que podem ocorrer o ano que vem, com alienação de bens móveis ou imóveis, os bens inservíveis. É a única receita que nós temos condições hoje de apurar como receita de capital, porque toda receita de capital ela tem que ser revertida por uma nova despesa de capital, né? A despesa corrente, eu tanto posso utilizar ela como despesa corrente, como despesa de capital. Então, do montante dos 372 milhões, uma parte nós estamos alocando, esses 11 milhões são as necessidades de cada secretário, como o Fábio colocou, em função do que já tem de contratos existentes correndo hoje. É diferente um pouco, está meio desassociado da receita de capital, né? Porque a receita de capital nós não temos como prever o que o Estado pode nos passar como uma construção de um posto, de uma escola, alguma necessidade. Então, para que não se coloque, não infle o orçamento com alguma coisa que nós não temos certeza, então só ficou na receita de capital nossa só aquilo que o município tem programado para o ano que vem, essa alienação de bens inservíveis. Em outras palavras, para tranquilizar a senhora, é o seguinte: se nada acontecer, isso está sendo custeado pelo Tesouro. Tá, eu estou tranquila, tá, secretário? Então, não, eu entendi, Guilherme. Eu acho que, o fato, a despesa de capital já pode estar incluso as projeções de obras, né? E aí que venha a ser supridas pelos recursos do Tesouro, independente de uma eventual receita de capital que possa vir de outros entes. Sobre a pergunta da senhora em relação à expressão qualidade na educação, né? O investimento versus custeio, e na saúde, quando a senhora mencionou a questão de creches e postos de saúde. A senhora está coberta de razão quando faz essa afirmação sobre os recursos serem bem investidos, e é por isso que
envolvemos todos os secretários na definição, mas tem uma definição importante aqui que é a seguinte: independente de eu construir uma creche nova, eu posso viabilizar essa ferramenta com linhas de custeio. Por exemplo, locando um imóvel, aproveitando um imóvel que já existe, com despesas de pessoal. Então, não necessariamente para eu ter um posto de saúde e uma creche, eu obrigatoriamente preciso ter um recurso de investimento. Eu posso fazer isso através de recurso de custeio. Então, a programação, falando especificamente do secretário André Espadaro da Saúde e do secretário Valdir da Educação, para as vagas de creche, para as vagas de atendimento médico, na sua imensa maioria foram considerados nesse conceito que eu estou trazendo para a senhora. Ok. Eu vi aqui que o Índice de Participação dos Municípios, o IPM, isso aqui é um trabalho importante que começou lá com o senhor Masculotti, dona Maria Tereza, e isso faz com que a arrecadação, a cada 2 anos, venha, né, num bom montante do ICMS para o município. E eu estou vendo aqui uma base, uma projeção para 2018, a menor em relação a esse ano de 2017. E isso é um trabalho assim operacional, que eu não sei se é a Secretaria da Indústria que está fazendo, né, mas seria importante a Secretaria da Fazenda, não sei se é a palavra fiscalizar, mas acompanhar, né, o funcionário que faz isso, levantar todas as notas da produção, da circulação do mercado, para poder esse índice sempre estar elevado. É um trabalho importantíssimo que o funcionário faz. Eu não sei qual é o funcionário que faz isso, né, de levantar essas notas com todas as empresas de Botucatu para encaminhar para o governo do estado, para que esse índice sempre esteja alto e a gente possa receber um bom valor de ICMS a cada 2 anos. E como eu estou vendo aqui uma diminuição, uma previsão de diminuição para 2018, acho importante ficar em cima disso lá na Secretaria da Indústria. A senhora tem razão, o acompanhamento da parte de arrecadação na Prefeitura fica sob a responsabilidade da Secretaria de Governo, da minha responsabilidade, que seria a antiga Secretaria da Fazenda. Existe um departamento de arrecadação que hoje quem é responsável é o Marcelo Pessoa. Todo esse acompanhamento é feito por essa equipe. Um dado importante sobre essa questão desse índice, se me recordo bem, na primeira audiência que estive aqui na Câmara, quando conheci os senhores vereadores, uma das perguntas que me fizeram era a minha percepção sobre a questão da crise. Um dos vereadores, não me lembro quem, me perguntou o seguinte: secretário, você acha que essa crise passa, a gente pode considerar um ano melhor? E uma das coisas que eu considerei e me lembro da resposta foi o seguinte, né, que o que era imprevisível dentro do cenário econômico era de se saber que reflexos a gente teria dessa crise nos próximos anos. Esse é um exemplo claro do que eu quis dizer naquela ocasião. Quando nós fazemos a medição do IPM para 2018, como eu levo como base o ano de 2016, esse é um dos reflexos da retração da atividade econômica. A senhora está coberta de razão no acompanhamento que a Prefeitura tem que fazer, sem dúvida. Mas isso daqui é uma das explicações de o quanto que a gente vai conviver com alguns reflexos diretos ou indiretos de todo esse cenário político-econômico que vivemos aí nos últimos meses. Aqui, agora, financeiramente, ele está demonstrado. Infelizmente, a redução do índice, que não é um privilégio de Botucatu, ele reflete claramente a atividade econômica. Se a senhora me perguntar o que é a minha expectativa para os próximos anos, tomara a Deus que essa recuperação se dê o mais rápido possível e esse índice volte a subir. Mas aqui tem a explicação clara de como isso se comporta. E é basicamente pela venda de mercadorias, né? Tá. A unidade orçamentária do gabinete do prefeito com 9 milhões... Aí ontem nós conversamos e o senhor disse que vai levantar os valores que são arrecadados do Solucard, que vai para o Fundo Social de Solidariedade. O Fundo Social de Solidariedade, ele está dentro da unidade orçamentária do gabinete do prefeito. Na página 14, no anexo 1. E aí, então, verifica dos 9 milhões do gabinete do prefeito, que quase 2 milhões é para pagamento de pessoal, 5 milhões 845 para manutenção. E para investimento, 1 milhão e 900, quase 2 milhões. Os valores da Solucard encaixam dentro dos valores nessa especificação de investimento? Pode ir. Não, esse valor de 1.983.500 do fundo,
1,5 milhão é o fundo do Corpo de Bombeiro. 1.553.000 é composto pelo fundo do Corpo de Bombeiro. O resto são equipamentos alocados nas unidades que compõem o gabinete. Então vai estar lá a ouvidoria, o escritório de projetos, o CMDK e todos os fundos, fundo de idoso, fundo da igualdade racial, da pessoa com deficiência. Eu vou até aproveitar, se a senhora me permite, isso estará no anexo, no material que os senhores receberão para a tramitação da LOA. Eu só quero mencionar o que está dentro do gabinete, para que não tenha nenhum equívoco aqui de interpretação. Então, os senhores terão o custeio do gabinete propriamente dito, o custeio das subprefeituras, toda a questão do departamento que chamamos de controle interno, que está sob a responsabilidade do Gilberto Mariotto, defesa civil, que está sob a gestão do Leite, toda a parte do escritório de projetos e departamento de planejamento, que é o Sérgio Bach, o fundo dos bombeiros, que eu comentei, para esse já dei até o valor, 1.553.000. Aí vem todos os outros fundos. O fundo da criança e do adolescente, o fundo social de solidariedade, o fundo do idoso, o fundo da pessoa com deficiência, o fundo da promoção da igualdade social. Tudo isso que eu mencionei aqui compõe esse número que a gente chama de gabinete do perfeito fechado. Essa explosão toda, ela está detalhada no material que será entregue a vocês. E também na LDO, né? Perdão? Na LDO também, né? Já está... Sim, mas aqui a senhora tem um detalhamento linha a linha. Certo. E na LDO não ficou constando o fundo os valores do fundo do Corpo de Bombeiro? Não vai ter que alterar? Não. Tá. A outra questão, sobre os valores da Secretaria de Educação, que vocês explicaram, dos 11 milhões, que podem ser custeio e manutenção a partir de alugar um espaço, alugar um imóvel, contratar pessoal para prestar o serviço, né? Entendi, né? Entendi perfeitamente. Mas quando a gente vem na unidade orçamentária, a gente percebe que um investimento de 2 milhões seria um investimento específico assim para construção, então seria muito pouco. Então o município não prevê fazer construções de prédios, construções de escolas, né? Então percebe-se que será não necessariamente na manutenção, no custeio, alugar imóveis, da forma que vem sendo feito. Então. Não necessariamente. Se nós pegarmos, por exemplo, a última iniciativa da Secretaria de Educação, falo aqui pelo Valdir, toma essa liberdade, em relação a uma das escolas de tempo integral, que se eu não me engano é do Maria Luísa, talvez a vereadora Alessandra possa me ajudar, parte do investimento é contrapartida em relação aos empreendimentos que estão saindo na cidade imobiliários. Então, se eu não me engano, daquele investimento do conjunto habitacional para todos, uma das contrapartidas exigidas pela prefeitura é parte desse investimento. Correto, o que reduz, perfeito, né? Perfeito. O que reduz a necessidade de investimento do Tesouro Municipal em função da contrapartida que está sendo oferecida ou exigida, não sei qual a melhor palavra, do empresariado que está fazendo investimento na cidade. Esse é um exemplo só. É só um exemplo de uma questão habitacional, de um projeto à parte, né? Aqui a gente está falando de um orçamento de 104 milhões e investimento de 2 milhões, é muito pouco. Não, o que eu quis dizer à senhora parte do investimento da educação não sairá do bolso do Tesouro por conta dessas contrapartidas. O exemplo da escola de tempo integral do Maria Luísa é esse caso, que se eu não me engano, a contrapartida nesse caso específico, eu posso estar cometendo um equívoco, é toda a parte de mão de obra. Ela custou 0 numa rubrica orçamentária como essa, porque ela entrou como contrapartida de um parceiro. É um exemplo de como essa questão do investimento, ela não pode ser dosada como pequeno ou grande só por esse material, porque existem essas outras considerações. Sobre a Secretaria de Cultura, 2 milhões e 800 custeio e manutenção, é aqui que entra a manutenção da Pinacoteca? E tá previsto? Porque será um gasto considerável, né, para o município. Sim. Haverá algum convênio? O Estado vai ajudar nessa manutenção? Ou vai ficar só para o município a manutenção, o custeio da Pinacoteca? A senhora verá na Lua, deixa eu só assar na página do detalhamento da cultura aqui. A senhora verá na Lua, no detalhamento da... A 17, página 17, onde está a unidade orçamentária da Secretaria de Cultura. No material que os senhores receberão,
a senhora verá dentro da Secretaria da Cultura uma rubrica, que eu vou até dizer qual é, dentro da estrutura de manutenção, da estrutura administrativa, como a senhora perguntou, existe uma rubrica de final 50.39. O valor orçado na LOA para essa rubrica é de R$ 1.300.000. Esse é um valor exclusivo da Pinacoteca que foi reservado nessa LOA. A segunda parte da pergunta, perdão, da senhora, em relação à participação do governo do estado nessa questão. Ontem nós tivemos uma reunião, o prefeito Mara Pardini, eu, o secretário da Cultura, professor Caldas, e a Cláudia, que cuida das iniciativas de Pinacoteca, para destrinchar a aprovação do projeto da Lei Rouanet em relação à Pinacoteca. Muitíssimo interessante, parte do custeio está ali, então nós vimos que será possível colocar dentro dessa aprovação da Lei Rouanet, por exemplo, treinamento de pessoal, o que para a gente foi uma grata surpresa. Então eu diria assim, as tratativas com o governo do estado em relação à Pinacoteca, elas estão se dando de duas formas distintas. A primeira foi cumprida a primeira etapa, que foi a aprovação e o enquadramento do projeto dentro da Lei Rouanet. E agora é trabalhar para tentar encontrar empresas parceiras para que façam adesão ao programa. A segunda são as tratativas que o prefeito tem feito com o governo do estado para mais recurso para custeio. Como ainda não existe uma previsão específica sobre isso, nós não consideramos, então nós destacamos na LOA esse 1.300.000 que eu comentei com a senhora. Certo. E a gestão da Pinacoteca será direto pela prefeitura ou será intermediária por alguma organização social? Eu não sei responder isso para a senhora. Não sei porque esse detalhamento eu não abro no nível de LOA. Então, quando o secretário Caldas, ele canta, entre aspas, essa linha para mim, para o Guilherme, para o Valner, esse detalhamento específico eu não tenho. Tá. Mas sei que está previsto, então, na rubrica que eu comentei com a senhora. Tá, entendi. E a última pergunta, por que a reserva de contingência, nos encargos gerais do município, na página 19, tem 11.800.000 de reserva de contingência e depois, na unidade orçamentária do Botuprev, tem 28 milhões também de reserva de contingência, né? Vai chegar a 40 milhões de reserva de contingência. Eu nunca vi uma reserva de contingência tão alta numa lei orçamentária. É que a reserva de contingência nos encargos gerais, 11.800.000 é composto de 11.600.000 só da transferência do município para o Botuprev, para ele pagar os aposentados, que são responsabilidades do município, para que não existam duas folhas de pagamento, a prefeitura fazendo folha de pagamento e o Botuprev fazendo folha de pagamento de aposentados. Então a prefeitura faz essa interferência financeira, ela transfere o dinheiro dos aposentados da Câmara e da prefeitura, ela transfere esse dinheiro para o Botuprev. Então, desse montante, 11.800.000, 11.600.000 para essa interferência financeira. E na reserva de contingência do Botuprev, toda a parte de contribuição patronal e a contribuição dos funcionários, que é transferido para o Botuprev, na realidade o Botuprev não precisa de todo esse dinheiro. É do Botuprev esse recurso, mas ele precisa desse 19.100.000 para pagar os aposentados. A sobra, entre aspas, desse dinheiro, ela forma essa reserva de contingência. Ela fica uma reserva para o Botuprev, a hora que ele precisa, olha, esses 19.100.000 que está orçado para pagar os aposentados e os pensionistas, ele é insuficiente. Ele vai ser 21, 22 milhões. Ele tira dessa reserva de contingência e transfere para o pagamento dos aposentados e pensionistas. Então, o orçamento total do Botuprev, com receita, é 47 milhões. E ele vai, à medida que ele vai, ele precisa só desses 19 para pagar os aposentados. 24 milhões é uma espécie de reserva de contingência. É do Botuprev, mas ele não tem despesa para essa finalidade. Ele vai formar o bolo que vai virar esse financeiro que vai acumulando ao longo dos anos para ele poder pagar todos os aposentados. Então, do orçamento bruto do Botuprev, 47 milhões, ele utiliza 24. 19 com pagamento de aposentados e pensionistas e as outras despesas que ele tem a necessidade. E sobra como reserva de contingência, sobra 24 milhões, que nós temos que alocar como reserva de contingência, porque é uma despesa, mas você não tem aonde alocar. Então, ela é reserva de contingência do Botuprev. Então, 24 milhões é reserva de contingência do Botuprev, mais 11.800 de reserva de contingência do município, que perfaz esses 40 e poucos milhões de reserva de contingência. Mas aí, Guilherme, nos 11.800.000, que é do município, que vai ser transferido para o Botuprev, esses 11 milhões...
ele, ao ser transferido para o Botuprev... Ele é transferido só para o pagamento dos aposentados e pensionistas. Então não pode nem entrar como receita do Botuprev, porque senão daria duplicidade. A prefeitura arrecadou... Já, ao invés de colocar a reserva de contingência nos encargos gerais do município de 11 milhões, já não colocou os 11 milhões lá na unidade orçamentária do fundo? Porque é responsabilidade do município. Por lei, a responsabilidade são aposentados estatutários, os primeiros estatutários da prefeitura. Não é dessa reorganização administrativa, são os primeiros estatutários. Vou dar um exemplo, o seu Hermínio, que é um antigo estatutário. Então, sempre será a responsabilidade da prefeitura o pagamento desses estatutários. Então, para que não exista, a prefeitura tem que fazer pagamento de folha, fazer o folha de pagamento dos aposentados e o Botuprev também fazer a folha de pagamento dos aposentados. Existe essa jogada contábil, é onde você transfere esse recurso para o Botuprev e o Botuprev assume os aposentados da reorganização administrativa e os antigos aposentados, os antigos estatutários. E orçamentariamente nós somos obrigados a deixar destacado. Tem que deixar destacado essa diferenciação. Tá bom. Tá. Obrigada pela atenção, pela paciência. Imagina. Mais nada? Agradeço a presença de todos. Continuamos à disposição. Como mencionei, o projeto deve ser apresentado oficialmente a você e aos senhores entre hoje à tarde e amanhã de manhã. E todo esse detalhamento que eu mencionei estará compondo o material. Muito obrigado.